Esse sou eu em 2017, lá no meu outro canal, falando das maravilhas dos países desenvolvidos e das mazelas do Brasil. E esse sou eu em 2021 e 2022, falando bem do Brasil e fazendo uma série de vídeos sobre as mazelas de países que há poucos anos eram considerados grandes exemplos de liberdade e desenvolvimento econômico e social. Estamos falando do Reino Unido, França, Alemanha, Suécia, Canadá, Austrália, Califórnia e alguns outros. Parece que o mundo mudou mais que a minha opinião nos últimos anos, não é mesmo? Em contraste com a observada decadência dos países bonitinhos dos Beautiful People, vemos também a crescente importância geopolítica de países como o Brasil, que tem comida e energia. Seria agora a chance do Brasil finalmente trilhar o caminho do desenvolvimento? Ou será que estou sendo otimista demais? Afinal, é inegável que há forças externas e internas impedindo o Brasil de trilhar esse caminho. Se depender dessas forças, o Brasil será mais um país com uma soberania minada pelo globalismo e uma economia muito mais parecida com a da Argentina, apesar de seu potencial. Quais são essas forças internas e externas e como o Brasil pode vencê-las e se tornar uma potência? Descubra tudo isso e mais aqui neste vídeo. E esse é o canal Rafael Scapella. Caso você não queira esperar uma semana para ver um vídeo como esse, então visite o meu outro canal, onde eu posto vídeos quase todos os dias. 1. Brasil. A bola da vez? No ano de 1940, o escritor judeu-austríaco Stefan Zweig se mudou para o Brasil, fugindo dos terrores da guerra na Europa. Maravilhado com o país que o acolhera tão bem, o escritor publicou, no ano seguinte, seu livro intitulado Brasil, o País do Futuro. Mais do que uma frase de efeito, o título do livro acabou se tornando também um lema nacional, quase uma profecia direcionada a um país que tinha tudo para, quem sabe um dia, dar certo. Hoje, porém, existem grandes indícios de que esse dia finalmente chegou e aquela promessa de país do futuro talvez esteja perto de se converter em realidade presente. O Brasil, mais do que nunca, está numa posição bastante favorável no cenário mundial. Vários são os fatores que favorecem a ideia de que o Brasil tem grandes chances de ser a próxima potência econômica mundial. Muitas dessas características já existiam há algum tempo. Afinal de contas, o Brasil tem a 5ª maior extensão territorial do mundo e também a 7ª maior população. Também é bastante conhecido o potencial energético e de produção agrícola do país, bem como suas reservas minerais e hídricas, ainda pouco exploradas. Em vários aspectos, o Brasil já é uma grande potência econômica. E com a guerra da Ucrânia, todo esse potencial se tornou mais evidente. Por mais trágica que toda guerra possa ser, o fato é que esse conflito em especial acaba representando uma série de oportunidades para o Brasil. Rússia e Ucrânia são grandes produtores de grãos, sendo que esta última é um grande exportador de soja, especialmente para a Europa. Em ambos os países já havia uma perspectiva de uma redução na produção agrícola em 2022, e a guerra só fez essa situação se agravar. Como todos sabemos, o Brasil é uma potência agrícola reconhecida em todo o mundo. E agora, o planeta parece precisar ainda mais da agricultura brasileira. Por outro lado, grande parte da energia elétrica consumida na Europa dependia do fornecimento de gás natural russo. Em função das sanções praticadas contra o país, os preços de energia elétrica no continente subiram drasticamente nos últimos meses. E isso, por óbvio, elevou os preços em vários países do mundo. Também nesse caso, o Brasil pode ser beneficiado, uma vez que o país dispõe de um grande potencial energético ainda pouco explorado. Por fim, há também a questão de que a Rússia, tipicamente, vinha recebendo grandes investimentos estrangeiros, situação que provavelmente mudará após a guerra. Pois bem, para onde esses investimentos migrarão se a Rússia deixar de ser um destino atraente? É provável que esses recursos acabem sendo direcionados para algum país emergente, com grande potencial de crescimento econômico, condições sociais e políticas favoráveis e que, principalmente, não tenha um histórico recente de envolvimento em conflitos armados. Ou seja, o Brasil pode ser o destino perfeito para os investimentos que, em não muito tempo, deixarão a Rússia. Diante de todos esses fatos, fica a pergunta: será que o Brasil é a bola da vez? 2.
Regressismo, a decadência dos países ricos. Os chamados países desenvolvidos já vêm apresentando há algum tempo sinais de decadência. O crescimento econômico dos países europeus, por exemplo, tem sido quase irrelevante. Em muitos casos, algumas economias ficaram mesmo estagnadas. A população do continente, por outro lado, está encolhendo. Para além da diminuição total no número de habitantes, os europeus estão ficando cada vez mais velhos. Isso representa um problema econômico em vários aspectos. Por um lado, o número de pessoas aptas ao trabalho, a chamada população economicamente ativa, diminuiu consideravelmente. Por outro lado, os países europeus gastam cada vez mais com programas sociais de auxílio a pessoas idosas. É claro que essa conta nunca vai fechar. A Espanha, por exemplo, é um caso que podemos chamar de a bomba relógio da Europa. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Isso ajuda a explicar, em parte, o problema crescente da dívida interna desses países. A dívida média da zona do euro é de cerca de 98% do PIB da região. Ou seja, para que essa dívida fosse quitada, cada centavo produzido no continente precisaria ser destinado ao seu pagamento. Alguns países, como a Itália, a França e a Espanha, já possuem dívidas superiores a 100% de seu PIB. E no caso da Grécia, a coisa é ainda mais desastrosa. A dívida interna do país é superior a 200% do PIB. E por incrível que pareça, esse não é o pior caso do mundo desenvolvido. Porque o Japão, um dos países que mais cresceu economicamente no século XX, amarga uma dívida de cerca de 230% de seu PIB. O país dos samurais também sofre com a questão populacional. No Japão, 1 a cada 4 indivíduos é idoso. E o país registrou, em 2020, o menor número de nascimentos desde 1899, um ano em que o Japão tinha apenas 1/3 de sua população atual. Junta-se aos aspectos econômicos e culturais uma notável perda de identidade por parte do mundo ocidental. Aos poucos, o Ocidente parece abandonar tudo aquilo que o fez ficar rico e prosperar. A liberdade econômica, a valorização do empreendedorismo e a estabilidade social. Em nome do progressismo ou regressismo, diversos países desenvolvidos criaram para si graves problemas do ponto de vista econômico, energético, populacional e cultural. Problemas que explicam a atual crise vivida por esses países. 3. Vantagens atuais do Brasil. Em todos esses aspectos, por outro lado, o Brasil possui uma clara vantagem. O país ainda é relativamente jovem, possuindo uma população idosa inferior a 10% do total de habitantes. 40% dos brasileiros têm menos de 30 anos de idade, o que representa uma grande mão de obra jovem disponível para a economia. A média de idade do brasileiro é de 33 anos, muito menor que a média de idade da China, que passa por um grande problema demográfico, e também dos Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo atual. Por mais que o Brasil não ostente os mesmos índices de crescimento populacional de décadas passadas, o fato é que ele ainda está em condições muito melhores do que a maior parte dos países desenvolvidos. Na questão das commodities, o Brasil também se destaca. O país é um dos 5 maiores produtores de minério de ferro do mundo. E no ano passado, as exportações dos diversos minerais produzidos no país aumentaram em 7% em comparação a 2020. Ou seja, um total nada modesto de 1 bilhão de toneladas. Porém, o maior potencial da indústria de extração mineral brasileira provavelmente não está nos minerais mais conhecidos, mas sim em outros materiais mais inovadores e promissores. Um desses minerais é o famoso nióbio, objeto de muita controvérsia nos últimos anos, mas que possui uma utilidade crescente em diversas aplicações. O Brasil produz hoje 90% de todo o nióbio comercializado no mundo, detendo as tecnologias mais avançadas para sua exploração e aplicação. O nióbio é utilizado, em 90% dos casos, para formar uma liga metálica com ferro, chamada de ferro-nióbio. Quando adicionada ao aço, essa liga o torna mais resistente e maleável, algo muito útil para diversas aplicações, como fabricação de dutos, pontes, automóveis e navios. Apenas 8% do aço produzido no mundo hoje utiliza o ferro-nióbio, o que demonstra que esse mercado ainda pode crescer muito nos próximos anos.
E vale mencionar aqui também a tecnologia de semicondutores e como a produção da mesma poderia aumentar a importância do Brasil no cenário geopolítico atual. Num vídeo recente, eu falei sobre Taiwan e como o país secretamente controla a economia mundial com sua produção de semicondutores, e como a economia do Brasil e do mundo seriam afetadas se o país entrasse num conflito com a vizinha China. É por isso que novas fábricas de semicondutores estão sendo construídas na França e nos Estados Unidos. Afinal, não dá para ter todos os ovos na mesma cesta. Já imaginou se o Brasil também passasse a produzir semicondutores? Em agosto de 2022, a Coreia do Sul e o Brasil fecharam um acordo para a construção de uma fábrica dessa natureza no Brasil. Onde seria essa fábrica? Em Campina Grande? No ABC Paulista? Na Zona Franca de Manaus? Ainda não sabemos. Quando você descobrir, deixe aqui nos comentários. 4. Produção de energia. O Brasil também possui um enorme potencial de produção de energia elétrica. A maior parte da atual matriz energética brasileira já é renovável e sustentável. Nada menos que 84% de toda a energia produzida no país provém de fontes renováveis, o que coloca o Brasil na segunda posição do ranking mundial nesse quesito. Atualmente, 2/3 de toda a energia elétrica produzida no país é gerada em usinas hidroelétricas, e o país ainda possui quantidades substanciais de energia sendo geradas em matrizes limpas, como energia eólica e solar. Mesmo nos piores anos de escassez hídrica, o Brasil não utiliza mais que 25% da energia produzida por queima de combustíveis fósseis. É difícil entender, olhando esses números, a implicância dos europeus com os brasileiros, já que a União Europeia é altamente dependente da queima de carvão para ter energia elétrica. O Brasil é uma referência na produção e utilização da biomassa para a produção de energia, matriz que representa quase 9% do total consumido no país. O país é o segundo maior produtor de biocombustível do mundo e é, atualmente, o maior produtor de etanol. Combustível que gera, em média, 89% menos gases poluentes que a gasolina. Olhando esse cenário, fica fácil perceber que o Brasil possui um grande potencial para não ser só um gerador de energia limpa e renovável, mas também um fornecedor de energia para diversos outros países. No momento em que o mundo busca alternativas limpas para suas matrizes energéticas e em que a Europa sofre com a questão do gás russo, o cenário parece bastante favorável para o Brasil. Existe ainda um outro tipo de combustível com grande potencial de utilização futura e do qual o Brasil poderá dispor sem muito esforço. Trata-se do hidrogênio verde, que carrega esse nome porque sua produção é alimentada por energias renováveis. Para um país conseguir produzir esse combustível em grandes quantidades, ele precisa ter uma boa capacidade de produção de energia eólica e elétrica. E isso o Brasil tem de sobra. Estima-se que, em 2050, o hidrogênio verde responderá por 20% de toda a energia consumida no planeta. E o Brasil é um dos grandes candidatos a liderar esse mercado. Até mesmo a Alemanha já considera o Brasil um parceiro em potencial para o fornecimento do hidrogênio verde. Inclusive, começou a ser construída na Bahia a maior fábrica de hidrogênio verde do mundo. 5. Alimentos. E claro, no que diz respeito à produção de alimentos, não restam dúvidas de que o Brasil é de fato um gigante. Respondendo por 27% do PIB do país, o agronegócio cresceu mais de 8% em 2021. E isso porque o país utiliza apenas 7,4% de seu território para a agricultura. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de grãos, o terceiro maior produtor de milho e o maior produtor de soja do mundo. De acordo com a Embrapa, porém, o Brasil deverá se tornar o maior produtor de grãos do mundo em 2026. A importância estratégica do agronegócio brasileiro é inestimável. Basicamente, o mundo precisa do Brasil para não passar fome. E ainda assim, em 2022, houve um candidato à presidência que disse numa entrevista em rede nacional que o agronegócio é fascista e prosseguiu para elogiar o MST, Movimento do Sem Terra. Fala essa que deve ter soado como música para os ouvidos do presidente francês e sua turminha globalista que sonham em minar a soberania brasileira.
6. Os grandes desafios. Porém, além de todas essas oportunidades, o Brasil também possui alguns desafios, tanto internamente quanto externamente. O fato é que o Brasil ainda é um país um tanto avesso a investimentos e à liberdade econômica. O país amarga um vergonhoso 143º lugar em matéria de liberdade econômica, de acordo com a Heritage Foundation. Essa situação tem melhorado, especialmente com a aprovação da chamada Lei da Liberdade Econômica de 2019. O tempo médio para abrir uma empresa no Brasil, que já chegou a ser superior a 3 meses, agora é de apenas um dia. Porém, o fato de ainda possuirmos uma burocracia excessiva demonstra que há um grande caminho a ser percorrido. A questão ambiental também é um desafio a ser superado. Embora o país consiga produzir energia de forma mais limpa que a maior parte do mundo desenvolvido, o fato é que ainda possuímos no exterior uma imagem de país que devasta o meio ambiente. Até mesmo a soberania brasileira sobre a Amazônia é frequentemente contestada. Num eventual, embora improvável, evento de internacionalização da Amazônia, o Brasil perderia mais da metade de seu território e, com ele, também seu sonho de ser uma grande potência mundial. Ainda assim, a alta capacidade energética e de produção de alimentos coloca o país numa favorável posição na corrida pelo desenvolvimento econômico. Apesar de sua inegável importância, a questão ambiental é atualmente usada como pretexto pela mídia tradicional e pelos globalistas que a controlam para desmoralizar o Brasil e minar nossa soberania, facilitando assim a implementação de sua agenda distópica que vem disfarçada de preocupação com o meio ambiente. Como dizia o Dr. Enéas, eles não querem o bem da Amazônia, mas sim os bens da Amazônia. Além dos desafios externos, isso é, se proteger de possíveis sanções e das garras do globalismo distópico, o Brasil ainda enfrenta desafios internos. De fato, o texto desse vídeo pode passar de otimista para ficção científica, dependendo das políticas que forem adotadas no país após 2022. Qual caminho o Brasil vai trilhar? Um caminho que o deixará mais parecido com o Texas ou mais parecido com a Argentina? É provável que este seja o momento mais promissor da história do Brasil. Pela primeira vez, todos os elementos necessários ao desenvolvimento do país parecem se alinhar. Seja pelo contexto geopolítico, seja pelos erros dos países desenvolvidos, seja pelas próprias capacidades dos brasileiros. Esta é a melhor chance que o Brasil tem de finalmente se tornar uma grande potência mundial. E não é impossível imaginar que, em não muito tempo, o Brasil será contado entre as grandes economias do planeta. Pessoal, todos nós queremos que o Brasil dê certo, porém não depende só de nós. Portanto, sugiro que você tenha um plano B, caso as coisas forem para o lado esquerdo, para o lado errado. E para isso eu indico a empresa de internacionalização do meu amigo Carlos Schirer, do Brasileiros Sem Fronteiras. Ele, inclusive, está promovendo um evento totalmente gratuito, Vida Sem Impostos, no qual você vai aprender os 4 passos para eliminar os impostos da sua vida e blindar o seu patrimônio no exterior. E tudo isso, claro, de forma 100% legal. Eu estou preocupado com o futuro e por isso já estou inscrito. E sugiro que você faça o mesmo. O link está na descrição do vídeo abaixo. E aqui estão 2 vídeos relacionados. E se o Brasil tivesse uma costa no Oceano Pacífico, como seria? Ou então esse outro vídeo aqui sobre o país que odeia o Brasil. É só clicar e assistir. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.